Não há outro caminho. É preciso parar o Brasileirão 2024, antes que façam o VAR virar caso de polícia. Tenho recebido inúmeros telefonemas de árbitros insatisfeitos e já há um volumoso grupo que deseja, em protesto ao que está ocorrendo, interromper o Campeonato Brasileiro já nas próximas rodadas. Ah, Neto, você tem medo que o Palmeiras esteja envolvido com alguma coisa? Não acredito. Não acredito que o Palmeiras está envolvido com alguma coisa. Então, assim, não acredito que a Leila ela tenha o direito de chegar lá e xingar o cara de idiota. Não. Eu acho que isso foi uma falta de respeito. E talvez quando eu fale isso, alguns torcedores do Palmeiras, eles fiquem bravos. Pô, Neto, você não acha que é falta de respeito o John Textor acusar o Palmeiras? Cara, eu acho que sim, é até falta de respeito, só que desde que ele jogou isso agora na via judicial, é uma denúncia. É uma denúncia. Campeonato Brasileiro pode parar? Após dono do Botafogo apresentar relatório com mais de 180 páginas na CPI sobre manipulação de resultados, os árbitros brasileiros pediram a paralisação do Brasileirão 2024 e Leila Pereira se manifestou sobre essas acusações. Chamou o dono do Botafogo de idiota ao vivo. Essas e outras informações iremos trazer agora aqui em nosso canal. Mas antes, já pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Iremos deixar o link do canal Opina Porco na descrição como forma de créditos. Vamos acompanhar o que o nosso colega Neto falou sobre este assunto que está bombando nas redes sociais. E vocês viram ontem que teve aquela CPI, já teve o início lá das provas do John Textor, ele foi lá, prestou alguns esclarecimentos. Aí o pessoal resolveu tocar à frente as investigações, denúncias que ele fez em relação à manipulação de resultados. Inclusive, ele também abriu para mais jogos essa manipulação. E esse é um assunto que a gente sempre tem falado aqui. Sempre tem falado aqui. E com tudo isso, as investigações elas vão acontecer. E aí, ó, a Associação dos Árbitros de Futebol, eles mudaram o tom. Porque antes eles tinham um tom crítico ao John Textor. E agora, o tom crítico deles, após todo esse depoimento que aconteceu, inclusive foi até televisionado, né, e debatido ali, que vocês viram ali, né, pela TV... aquela TV que tem as coisas políticas lá, eu esqueci o nome. Mas enfim, vocês já devem ter visto já. E aí eles mudaram o tom e agora eles passam a criticar a CBF. E além disso, pedem a paralisação do Campeonato Brasileiro. E agora a gente entra numa via muito séria. Uma via muito séria, onde autoridades e associações, confederações, elas começam a se colidir com as suas ideias. E realmente isso pode ter um prejuízo para o nosso campeonato que está ocorrendo agora, muito grande. Ah, Neto, você tem medo que o Palmeiras esteja envolvido com alguma coisa? Não acredito. Não acredito que o Palmeiras está envolvido com alguma coisa. Não acredito. Ah, mas esses negócios de manipulação e tudo mais. O John Textor jogou algumas coisas ali no ar. Deixou ali um estudo que deve estar muito bem redigido, muito bem embasado. Convenceu uma parte aí das autoridades políticas dessa manipulação. E agora vai haver uma investigação. Só que a gente não deve levar isso de uma maneira negativa. Não. Seria muito errado da minha parte eu chegar aqui e falar pra vocês, que palhaçada, eles abrirem essa investigação, isso é ridículo. Não, não é ridículo. Se as autoridades enxergaram que a investigação ela deve ser conduzida, ela deve ser conduzida. A verdade, pessoal, doa a quem doer, ela tem que ser dita. Essas ocorrências devem ser esclarecidas. Não é porque eu sou palmeirense que, nossa, será mesmo? Será que não tem? Não, uai. Então... vamos, jogou no ventilador? Vamos investigar, vamos tocar pra frente isso daí, vamos ver o que vira. Faz sentido, não faz? Se confirmou, não se confirmou? Só que aí, eu acredito que aqueles que acusam, se no final desse corredor, se no final dessa estrada, a gente não chegar a lugar algum, aqueles que acusam também devem responder pelas acusações. Porque o que o John Textor fez foram acusações. Isso não significa que eu acho que a Leila tem o direito, em um programa televisivo,
em um horário ali na segunda-feira, um programa que é muito assistido, que é o Roda Viva, inclusive muito... Roda Viva é um programa, assim, extremamente tradicional da TV brasileira, onde grandes celebridades, políticos, jornalistas, esportistas já passaram por lá. Ayrton Senna, por exemplo, passou pelo Roda Viva. Inclusive, quando o Abel foi no Roda Viva, porque ele já foi lá no Roda Viva, ele falou que um dos motivos que fez ele aceitar participar do Roda Viva assim, sem nem pestanejar, foi justamente o fato do Ayrton Senna já ter ido lá. Ele é um grande entusiasta do automobilismo e um grande fã também do Ayrton Senna. Então, assim, não acredito que a Leila ela tenha o direito de chegar lá e xingar o cara de idiota. Não, eu acho que isso foi uma falta de respeito. E talvez quando eu fale isso, alguns torcedores do Palmeiras, eles fiquem bravos. Pô, Neto, você não acha que é falta de respeito o John Textor acusar o Palmeiras? Cara, eu acho que sim, é até falta de respeito, só que desde que ele jogou isso agora na via judicial, é uma denúncia. É uma denúncia. Às vezes, se você ligar lá na polícia agora e falar o seguinte, ó, meu vizinho, eu suspeito que esteja envolvido ali com coisa errada. Cara, você tá fazendo uma denúncia pra polícia. É o seu direito como cidadão fazer uma denúncia. Obviamente que essa denúncia ela tem que vir com bons argumentos. Os caras eles vão argumentar, mas espera aí. Você tem alguma prova, algum indício, alguma testemunha, presenciou alguma coisa, foi testemunha de alguma coisa pra estar falando isso? Então, assim, ele jogou na via das autoridades isso pra justamente tentar ganhar ali uma proteção pra poder continuar com isso pra frente. Desrespeita o Palmeiras se ele tivesse continuado com aquela... Ai, tô falando, mas não tô mostrando. Agora não, agora ele tá mostrando. Ele tá mostrando. Então, assim, ele tem o direito. Se ele acha que tem alguma manipulação, se ele tem algumas evidências que podem indicar isso, ok, que ele mostre. Que ele mostre. Por mais que eu acho que a Leila ela tem se posicionado bem dentro do Palmeiras, inclusive, você viu que o Palmeiras se desculpou com o Flamengo, né? O Anderson Barros ligou lá pro Bruno Spindel, conversou com ele sobre o acontecido, e o Palmeiras garantiu que com os circuitos ali de câmeras e registros, eles vão banir os torcedores que se envolveram aí, né, na gusparada ali no Tite. Uma coisa absurda que a gente, inclusive, comentou aqui ontem no canal. Sim, pessoal, justamente por eu ter esse posicionamento moral, que eu sempre tento trazer aqui, e eu sempre tento mostrar aqui, eu acredito que a Leila não deveria ter chamado o cara de idiota naquela ocasião. Porque agora, mano, o cara ele tem. As autoridades concederam a ele o direito dele entregar isso. Então ele tá seguindo o direito dele. O direito de denúncia ali. Vai chegar em algum lugar? Não sei, mas ele tá seguindo. E aí é o seguinte, ó. O presidente da Associação Nacional de Árbitros de Futebol, ANAF, mudou o tom após depoimento de John Textor, CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. O presidente do órgão, Salmo Valentim, revelou que há juízes insatisfeitos e criticou a CBF e pediu a paralisação do Campeonato Brasileiro. Não há outro caminho. É preciso parar o Brasileirão 2024, antes que façam o VAR virar caso de polícia. Tenho recebido inúmeros telefonemas de árbitros insatisfeitos e já há um volumoso grupo que deseja, em protesto ao que está ocorrendo, interromper o Campeonato Brasileiro já nas próximas rodadas. Tudo isso graças a um show de horrores onde a protagonista principal é o ex-afastado presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que anda mais preocupado com o seu volumoso salário na entidade do que, por exemplo, em pagar as árbitras, que estão trabalhando de graça para a CBF. Desde o ano passado, a arbitragem feminina atua sem receber em diversos torneios femininos nacionais. Isso mostra bem o retrocesso que sua gestão causa ao futebol e à arbitragem brasileira. Eu já disse algumas vezes que o Wilson Semeni é despreparado para o cargo que assumiu sem nenhum projeto. Aliás, qual a formação acadêmica dele? Não precisa ser especialista no assunto para atestar que o ex-diretor de árbitros da Conmebol, demitido após pressão de alguns países, por bom senso, diante de tudo que está vivendo, no mínimo deveria ser afastado. Ele não tem comando e fez a arbitragem brasileira chegar ao fundo do poço, sendo exposta no Senado Federal por um dirigente inconsequente que, mesmo sem provas, insiste em dizer que o Brasil possui árbitros que manipulam resultados. Isso põe não só o VAR sob suspeição, como pode gerar sérios prejuízos à imagem da arbitragem.
Pelo bem do futebol, o Brasileirão precisa ser paralisado. E uma boa parcela de árbitros está dispostos a dar esse grito de liberdade por não aguentarem mais tamanha indiferença e pouco caso por parte do presidente da CBF, que em respeito ao futebol deveria ter vergonha na cara e renunciar. É um discurso forte, né? É um discurso forte. Mas, cara, assim, eu acredito que a associação dos árbitros aí, eles estão meio com a pá virada, não só por causa das alegações ali do John Textor, tá? Mas eu acho também por causa das reclamações que vem acontecendo diante da arbitragem brasileira. Né? Todo mundo, né? Todos os times, todo mundo colocando o VAR, a arbitragem em xeque. E isso é culpa da senhora CBF, claro. Isso é culpa da CBF. Porque foi ela que escolheu não profissionalizar e não categorizar a classe da maneira adequada, como em outras competições em que o futebol é levado a sério, não só como um princípio comercial, existe, como lá fora é feito. Então, assim, é uma situação realmente muito lamentável. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Coloca aí nos comentários e o negócio segue quente. Então é isso aí, galera. Já vamos comentar sobre este assunto que está gerando polêmica aí na mídia brasileira, né? Recentemente, John Textor, dono e mandatário do Botafogo, vem fazendo acusações envolvendo vários times, dentre eles o São Paulo e o Palmeiras. De acordo com o mandatário, essas partidas, algumas partidas que aconteceram recentemente, têm grandes indícios de que estão envolvidas em manipulação de resultado, que é acusação grave, e isso mancha o nosso futebol brasileiro, né? Uma vez que essas acusações estão sendo feitas, claro, ele apresentou um relatório com indícios. Precisamos comentar essa situação. São apenas indícios que agora na CPI irão ter investigação a fundo para saber se de fato houve ou não, principalmente na partida entre São Paulo e Palmeiras que aconteceu ano passado, né? De acordo com o mandatário, essa partida tem fortes indícios de que alguns jogadores facilitaram alguns gols naquele jogo. Penso eu que não, cara. Infelizmente, nós chegamos a um ponto em que a arbitragem brasileira já não é mais valorizada e ainda mais se passando por isso, né? Falando sobre manipulação, de que alguns árbitros também estão envolvidos, né? O relatório, além de ter alguns times envolvidos, tem jogadores e árbitros. Ou seja, seria um escândalo e tanto no futebol brasileiro e que, de fato, iria prejudicar a imagem do Brasil no que diz respeito à questão do futebol, né? O futebol é sempre algo a se comemorar, é sempre algo para o torcedor assistir, para passar o tempo. E quando você dá de cara com uma informação dessas de que realmente está envolvendo manipulação de resultados, de que está envolvendo algo muito sério, que é a conduta dos jogadores, né? Porque um atleta que se vende para fazer uma falta, para cometer um pênalti, para facilitar que o adversário faça um gol, sinceramente, tem que ser banido do futebol. Não existe isso de afastamento, tem que ser banido. O futebol não é isso, o futebol é algo mais importante do que você chegar e participar de um jogo. É muito mais do que isso, né? São pessoas que trabalham, são pessoas que utilizam desse esporte como sendo algo para viver. Então, se de fato a investigação acontecer e for comprovado de que realmente aconteceu essas manipulações aí em várias partidas, tem que ser banido tanto os jogadores como também os árbitros, enfim, todas as pessoas que participaram de maneira direta e indireta sobre essas manipulações têm que ser punidos de maneira severa. Agora, se esses indícios que o dono do Botafogo falou não tiver prova suficiente para comprovar que de fato aconteceu algo irregular, quem tem que ser punido é o dono do Botafogo, porque não se pode abrir uma acusação, não se pode manchar a imagem de uma instituição como ele está fazendo com o Palmeiras, com o São Paulo, com apenas indícios feito por inteligência artificial.
Então vamos torcer para que tudo seja resolvido e a verdade apareça. Se tem manipulação de resultado, os envolvidos sejam punidos, e se não tem, o dono do Botafogo também tem que ser punido para aprender a respeitar não só o futebol brasileiro, mas as instituições que estão sendo manchadas com envolvimento dessas acusações. Então vamos torcer que essa CPI resolva tudo de maneira positiva ou mesmo de maneira negativa, porque se realmente for descoberto, né, o futebol brasileiro está aí um caos, né? Vai se tornar ainda mais ruim você assistir uma partida de futebol, mas sabendo que pode estar por trás uma manipulação de resultado. Então, essa informação aí é do nosso colega aí, Neto, do canal Opina Porco, né? A opinião dele. Ele pediu, ele é palmeirense, mas pediu que as investigações fossem a fundo para que todos os envolvidos, se de fato aconteceu isso, sejam punidos, ou se o mandatário do Botafogo não tiver provas suficientes, ele que seja punido. Eu também concordo com o Neto, né? Vamos deixar o link aí do canal de Neto, do Opina Porco, na descrição, como forma de créditos para todo mundo acompanhar o seu trabalho. E aí, nação rubro-negra, será que está acontecendo manipulação de resultados no Brasil? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.